Uma ideia, irmãos, ainda hoje muito popular entre os cristãos evangélicos, mas que nós veremos mais uma vez, não é uma ideia tão nova, é que ser cristão, na verdade, é ser totalmente tolerante ao ponto de não procurar incomodar ninguém que viva no erro ou no pecado. E isso se dá por uma má interpretação do que a palavra de Deus nos ensina. Por exemplo, muitos interpretam errado Mateus capítulo 7, quando nos ensina que nós não devemos julgar para não sermos julgados. E a igreja, então, se equivoca quando aprende de forma errada esse ensino, e o que acontece é que ela se nega a cumprir o seu chamado, que é exercer julgamento e juízo com base na palavra de Deus. Vimos isso em 1 Coríntios 6, quando o apóstolo Paulo questiona os crentes em Corinto, perguntando se eles não tinham capacidade, nem ninguém com sabedoria, dentre eles, para que pudessem julgar as causas e os problemas que surgiam. A verdade é que isso tem levado muitas igrejas a não exercerem a disciplina correta e bíblica sobre os seus membros, ou a provocar reações quando isto ocorre. Eu tenho percebido isto. Na verdade, há alguns anos eu já tenho falado com o advento, com a chegada das redes sociais, que as redes sociais, Facebook, Instagram e outros, se tornaram um presbítero a mais. Como nós somos 8 presbíteros, eu costumava dizer que ele é o 9º presbítero em nossa igreja. Por que razão? Porque a rede social nada mais, ela não faz nada além do que revelar aquilo que está no coração de cada um daqueles que utilizam desses meios para publicar o que pensam, para publicar fotos e vídeos e compartilhar outras coisas. E parece que, à medida em que a palavra de Deus tem sido ensinada em nossa congregação, isso tem também provocado muitas reações. Na última semana nós tivemos problemas, mais uma vez, com mulheres casadas, mulheres grávidas, moças se expondo de uma forma totalmente contrária ao que a palavra de Deus diz sobre a modéstia, expondo partes do seu corpo indevidamente, expondo a beleza da gravidez de uma forma distorcida. Para apresentar a barriga, precisa se apresentar de calcinha e sutiã. São reações. Quando exortados, então, se irritam, ficam chateados. Vocês não pagam as minhas contas. Para evitar determinadas polêmicas, eu vou tirar a foto. Parece que em nossa congregação nós vamos nos tornando tolerantes com aquilo que o mundo não vê problema, mas que nós deveríamos testemunhar e demonstrar tudo isso de uma forma diferente. Deus é criativo, Deus é o maior exemplo de criatividade e de beleza em tudo o que Ele fez. Do mundo microscópico ao macroscópico, do menor ao maior, nós percebemos a beleza de Deus através da criação. Quando nós olhamos pequeninas aranhas, por exemplo, aracnídeos, com determinados tipos diversos de cores, nós ficamos admirados com a beleza do que Deus fez. Quando nós olhamos o pôr do sol ontem na cidade de Aracaju, e muitos irmãos e outras pessoas postaram nas redes sociais isso, quanta beleza, o arco-íris que lembra a aliança de Deus. Ora, meus irmãos, ninguém aqui está dizendo que não devemos ser criativos, ninguém aqui está ensinando que o cristão deve ser contra as artes, ninguém aqui está dizendo que nós não podemos nos alegrar e mostrar a beleza, por exemplo, que é a gravidez, ou a beleza da vida, ou das paisagens onde estamos, ou onde nos encontramos, e dos momentos marcantes que vivenciamos com familiares e amigos, postando fotos. O problema não é esse. O problema é como fazemos, e mais, como reagimos quando confrontados, se esta prática ela é coerente ou incoerente com os valores que nós tanto testemunhamos. Apenas para dar um exemplo muito prático para vocês, isso tem se tornado comum.
rapazes também tiram fotos exibindo seus músculos e fazendo biquinho. Eu não sei qual é o negócio aí, como é que funciona isso. E aí ele bota um versículo bíblico. A moça tira uma foto expondo o seu corpo e diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Existe algo errado aí. E as reações provocadas quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, elas devem caminhar para uma mudança de vida, de arrependimento sincero. E não uma reação que faz com que nós digamos assim: isso é exagero, isso é radicalismo, isso é coisa da mente poluída do pregador. Tiatira vai nos lembrar mais uma vez que essas questões elas são muito mais sérias do que nós podemos imaginar. Elas devem chamar a nossa atenção. Estudamos no domingo passado sobre a igreja em Pérgamo e das 7 igrejas do Apocalipse, 2 delas estavam incorrendo no mesmo erro. Lembrem-se em Apocalipse capítulo 2, versículos 12 a 17, que Pérgamo estava tolerando o pecado dos nicolaítas, aqueles que estavam seguindo a um homem denominado Balaão. Aqui nós vimos que a provável relação entre os nicolaítas e Balaão era de que Balaão aqui era um nome identificador para um falso profeta que estava disseminando uma falsa doutrina, que enganava os crentes e os seus líderes, a começar de seu pastor, e que o erro que Balaão então tentou disseminar para que Israel caísse é que os homens se envolvessem com mulheres pagãs. A prática, então, nós vamos perceber, ela envolvia culto pagão, sacrifício aos ídolos e prostituição cultual. Então, veja que, assim como Pérgamo, trabalharemos hoje, a igreja em Tiatira, ela foi repreendida pelo Senhor pelo mesmo tipo de excessiva tolerância. Isso é muito sério. E Deus, então, Ele mostra que é uma necessidade ainda hoje e também um dever da igreja de Cristo exercer disciplina. Isso começa em casa, no trabalho que os pais devem fazer com seus filhos. Isso começa em casa, no trabalho em que o marido deve acompanhar e orientar a sua esposa, e a esposa auxiliar o marido também. Às vezes o marido precisa desse freio de arrumação, às vezes são mais insensatos até do que os próprios filhos. Isso deve acontecer no meio da igreja, para que a instrução seja dada claramente e ninguém tenha dúvidas sobre os assuntos. Isso é muito, muito sério. A carta, então, à igreja, a Tiatira, vai mais uma vez tratar desse assunto que parece tem se tornado tão atual em nossos dias, dado o advento das redes sociais, do uso indevido da internet de nossa parte, e que tem publicado de uma forma descontrolada esse tipo de informação. Então, Apocalipse capítulo 2, versículos de 18 a 29, por favor, observem comigo. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras.
Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então, somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerás, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tiatira ficava a cerca de 206 quilômetros da ilha de Pátimos, onde João estava exilado ao escrever essas exortações às igrejas. Veja que o que ele escreveu foi entregue como uma circular. Nós falamos disso já anteriormente. Essas cidades, elas estavam bem localizadas estrategicamente em uma rota. De Éfeso, então, por exemplo, você poderia seguir para o norte em direção a Esmirna, de lá para Pérgamo. Pérgamo distava aí 56 quilômetros de Tiatira, ou seja, a distância entre Pérgamo e Tiatira apenas de 56 quilômetros, como se fôssemos daqui até o nosso acampamento. Em Pérgamo, a rota viraria para o leste e seguiria em direção a Tiatira. Depois de Tiatira, para sudeste, e seguiria para Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, todas as igrejas e a ilha de Pátimos poderiam caber dentro de um raio de 138 quilômetros. Tudo muito próximo, tudo muito perto. Então, sobre a cidade de Tiatira, não era uma cidade grande, de destaque, nem também uma cidade sofisticada, mas uma cidade trabalhadora, lar de corporações industriais e comerciais naquele tempo. Vocês devem lembrar de uma vendedora de púrpura famosa, está lá registrada a história da conversão dela em Atos 16, Lídia, de Tiatira, vendedora de púrpura. Embora tenha se convertido em Filipos, ela estava lá trabalhando, ela era da cidade de Tiatira. Então, esses detalhes, eles são importantes para nos mostrar que toda vez que o Senhor Jesus se revela a cada um dos pastores e suas igrejas, ele também traz imagens que identificam o contexto daquelas localidades e a vida dos crentes naquelas cidades. Então, observem que, embora a sua fundação seja ignorada, nós não encontramos nos registros bíblicos, existe uma possibilidade de que a igreja tenha se iniciado na casa de Lídia, que conheceu o evangelho em Filipos e depois seguiu para lá. É importante lembrar que naquele tempo as igrejas não tinham edifícios ou casas para se reunir, mas a igreja se reunia de forma doméstica. Ela não tinha autorização e também não tinha recursos naquele tempo suficientes para a construção de templos. Agora, veja como é que Cristo ele vai se apresentar para aquela igreja. Versículo de número 18. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Ele vai se apresentar como o Filho de Deus onisciente. É a única vez no livro do Apocalipse que esta expressão aqui ela ocorre dessa maneira. Ele é o Filho de Deus, ou seja, é uma referência à sua divindade. E ele é onisciente, ou seja, a referência aos seus olhos como chama de fogo e aos seus pés como bronze polido, caracterizam então sua capacidade de julgar, seu discernimento, sua onisciência. Isso se assemelha a uma visão que Ezequiel teve lá no capítulo 1, versículo 7, de quando o profeta ele viu 4 criaturas viventes e os seus pés brilhavam, luziam como o brilho de bronze polido. É uma linguagem tirada da visão do anjo também que Daniel teve. Daniel capítulo 10 diz assim: levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz.
Seu corpo era como berilo, seu rosto como um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo. Seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como o estrondo de muita gente. Daniel 10, versículos 5 e 6. Então, o homem ali vestido de linho, na visão de Daniel, se assemelha à visão aqui que João tem, quando Jesus mandou ele escrever esta carta ao pastor da igreja em Tiatira e aos seus membros. É semelhante à visão de Cristo neste lugar em dois aspectos. Veja que, tanto em Daniel 10 como em Apocalipse 2, os olhos são descritos como chamas ou lâmpadas de fogo, e os pés são descritos como bronze polido. Ou seja, o mensageiro de Deus, que trazia discernimento e juízo, precisava ser ouvido, precisava ser atendido quanto às suas palavras, a sua voz deveria ser obedecida, e a igreja, então, ela precisava se preparar para o que Cristo tinha a dizer. O que Cristo pensava da igreja de Tiatira? Veja só, primeiro ele vai destacar 6 virtudes, ou 6 coisas boas. Observem o versículo 19, por favor. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então, observem que Jesus ele vai aqui dizer claramente que a igreja em Tiatira era uma igreja diligente, era uma igreja trabalhadora. Jesus começa falando com eles e elogiando-os por suas boas obras. E ele vai fazer isso de uma forma interessante, ele vai usar vários termos que vão se sobrepondo uns aos outros para fazer isso. Ele vai usar a palavra suas obras por 2 vezes, ele vai dizer isso no começo, versículo 19, e no final do versículo 19 também. Conheço as tuas obras, e no final do versículo 19, e as tuas últimas obras, maiores do que as primeiras. E aí, em seguida, o que ele vai fazendo? Ele vai falar sobre o amor daquela igreja, sua fé, sua firmeza, e então ele encerra dizendo algo sobre as suas obras novamente. Ele vai destacar que no final daquela lista maravilhosa, as obras finais, elas foram maiores do que as iniciais. Ou seja, havia uma evolução, um desenvolvimento, um crescimento na vida prática da igreja em Tiatira quanto às boas obras. Essas obras elas estavam crescendo, a ideia é, em volume e intensidade. Percebam isso. A igreja em Éfeso, observem, nós já estudamos sobre esta igreja. Ela havia trabalhado muito, mas no final abandonado o seu primeiro amor. Tiatira havia se dedicado às boas obras, e Jesus vai dizer, olha, eu conheço as obras de vocês, e elas não decresceram, elas não caíram, mas elas começaram pequenas, mas elas se desenvolveram e se tornaram crescentes de uma forma impressionante. Veja que Jesus vai elogiar a igreja por seu amor. A palavra ágape é uma das palavras para amor, e ela está relacionada fortemente a esta prática das boas obras. E ele vai dizer então, de todas as maneiras, ele vai usar várias expressões muito importantes na Bíblia, para deixar claro que a igreja em Tiatira era uma igreja saudável. Mas havia um problema. Veja que assim como ele falou a respeito da igreja em Pérgamo, havia uma crítica àquela igreja. Observem no versículo de número 20. Havia um problema. Havia uma Jezabel no meio da igreja. Versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos.
Havia uma mulher que era uma falsa mestra, apresentando-se no meio da igreja como uma profetisa. Ela estava seduzindo os servos de Cristo. Veja que Jesus vai chamá-los de meus servos. Ela estava seduzindo-os à fornicação. Palavra para relações sexuais ilícitas, ou seja, proibidas. E a participação em festas idólatras. No culto pagão, essa relação entre a idolatria e a promiscuidade sexual, ela era muito comum nas religiões do Oriente e também naquela região ali, onde as igrejas elas estavam localizadas. Então, veja que Jezabel aí é um pseudônimo, não é o nome daquela mulher, mas é uma referência àquela rainha fenícia que introduziu o culto a Baal no reino de Israel, quando Acabe, o pior rei que o reino de Israel já teve, tomou Jezabel por esposa. Ela viveu na época do grande profeta Elias, e ela perseguiu e matou profetas, ela perverteu a adoração ao Deus santo no meio de seu povo. A acusação, então, irmãos, notem, contra a igreja em Tiatira, era que eles estavam tolerando essa falsa mestra. Então, a censura ela é dupla, e ela começa, nós temos aqui, na verdade, no versículo 20, a expressão tenho, porém, na língua grega, literalmente é uma expressão extremamente enfática, mas é um mais extremamente forte. É como se no versículo 19 ele dissesse, olha, eu conheço as obras que vocês têm praticado, elas começaram de uma forma pequena, mas elas não pararam de crescer e elas têm crescido, mas existe algo que eu tenho contra vocês. E essa censura ela é dupla, observem. Havia o pecado de mundanismo, como eu disse aos irmãos, no meio da igreja, havia uma tolerância da parte dos líderes espirituais para um grupo de crentes que estavam sendo conduzidos por esta falsa mestra, e eles praticavam a idolatria e a imoralidade sexual, comuns aos templos pagãos. E havia também algo interessante, que era o pecado, não somente o pecado do mundanismo, mas o pecado da tolerância excessiva. Esse era o mais sério. Porque veja só, não há como você afirmar que uma vez ingressando na igreja, congregando no meio dos santos, que agora você vai deixar de pecar. Ninguém deixa de pecar, nós continuamos pecadores e devemos lutar constantemente contra os nossos pecados. E é por essa razão que nós precisamos da boa doutrina, mas a doutrina dela estava desviando os crentes. Então, o pecado do mundanismo, ele sempre vai bater nas portas da igreja, ele sempre vai tentar, de certo modo, pairar sobre a igreja, tomar os corações, mas existe algo mais sério, um pecado mais grave, que é quando este pecado vem, ele passa a ser tolerado no meio do povo. Então, o pecado da excessiva tolerância era o mais sério, e eles não estavam fazendo nada, eles estavam deixando que tudo aquilo transcorresse. A palavra aqui, o tolerares, a palavra grega para perdoar, eles estavam deixando em paz, eles não estavam fazendo nada, isso não os incomodava mais. Mas notem, irmãos, não era um problema novo. Vocês lembram de 1 Coríntios capítulo 5? Em 1 Coríntios capítulo 5, havia tolerância a esse tipo de pecado, de modo que o apóstolo Paulo vai destacar que a imoralidade chegou a um nível em que, um nível tal, que um filho
estava possuindo sexualmente, tendo relações sexuais com a mulher de seu pai, sua madrasta. Paulo vai então lembrar que existe algo sério e é por essa razão que nós precisamos resistir ao pecado e ao diabo, porque é onde o trono de Satanás ele se assenta quando estas coisas, ele se estabelece, e Satanás se assenta quando estas coisas são aceitas, quando estas coisas são toleradas. E aí, observem mais uma vez, por favor, 1 Coríntios capítulo 6, porque se o problema que nós enfrentamos é o da má interpretação da Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 12 a 20, nós temos uma das passagens que sofre má interpretação e, consequentemente, má aplicação para a vida dos crentes. Numa leitura rápida desta passagem aqui, normalmente nós aplicamos 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, para as questões relacionadas à comida e à bebida. É ou não é? Mas na sequência do texto, o que o apóstolo está tratando aqui é de imoralidade sexual. Então, quando você curte, sendo membro da igreja, sendo homem da igreja, sendo mulher da igreja, sendo professor de escola dominical, foto imoral em rede social, você está concordando com aquilo que o mundo diz, que é bom. E o que é bonito é para se mostrar, não é o que o mundo diz. A Bíblia vai ensinar de outra forma. A beleza não deve ser mostrada dessa maneira. Paulo vai tratar, observe, versículo 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí você vai dizer, a questão está relacionada à comida, veja só. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E aí, você chega ao versículo de número 15. Versículo 14, o apóstolo relaciona isso à ressurreição. O versículo 15, então, claramente o texto nos explica a respeito do que o apóstolo queria tratar. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Sabe qual é o problema, meus amados irmãos? A nossa excessiva tolerância. Ela se assemelha ao mesmo pecado encontrado em Pérgamo e em Tiatira, pela má interpretação de passagens claras como essa, que falam que a preocupação do Senhor com respeito à nossa vida de santidade é muito mais do que aquilo que comemos ou bebemos. Existe uma orientação bíblica para isso, e nós temos ensinado à igreja, existe. Coma de forma parcimoniosa e beba também de forma parcimoniosa, qualquer coisa. Mas não entregue o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, para a imoralidade sexual. As igrejas não ligam mais para isso, infelizmente. E é por essa razão que muitos jovens estão se relacionando sexualmente prematuramente. Não estão se guardando para o dia do casamento. Estão quebrando compromissos. Estão queimando etapas. Porque a ideia que nós sempre ouvimos é: cuidado com o que você come e muito mais com o que você bebe. Mas quando a moça é engravidada pelo namorado, quando o marido comete adultério,
E o conselho precisa tratar isso de forma cuidadosa, bíblica, pastoral, como eu tenho visto. Presbíteros até chorando, exortando em amor. Depois os jovens postam fotos na rede social como se nada tivesse acontecido. Tudo vai bem, é uma beleza. Os nossos filhos se perdem, e não é pelo que comem, pelo que bebem, se perdem quando se prostituem e entregam seus corpos à imoralidade sexual. É a porta de entrada para toda uma série de problemas e desgraças no meio do povo de Deus. O dilúvio veio por conta disso, a ruína de Israel se deu por conta disso, e a igreja ainda não aprendeu. Nós não devemos entregar o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, à prostituição. Versículo 18, o apóstolo então diz: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E aí vem o versículo famoso, né? Por que o crente então não pode beber? Se tiver problemas com o fumo, o cara não pode ser jamais cristão, ele vai para o inferno. E sabem por quê, pastor? Porque nós somos santuário do Espírito Santo, e a Escritura está tratando aqui, o santuário do Espírito Santo é o seu corpo que deve estar puro diante de Deus e não se prostituir. Questões relacionadas à comida, à bebida ou outras áreas da liberdade cristã podem ser tratadas e devem ser tratadas de outra forma. Mas não usemos o texto de forma indevida. É por essa razão que nós temos percebido, infelizmente, essas incoerências. E eu confesso aos irmãos, chegando ao final do ano de 2020, cansa. Cansa para o pastor. Cansa para os presbíteros da igreja. Cansa para quem ainda tem coragem de ir e exortar o irmão e dizer: meu irmão, em nome de Jesus, não faça isso, meu irmão, não curta isso, meu irmão, não poste essa foto, minha filha, você não tem juízo. O problema é que nós estamos sendo excessivamente tolerantes com aquilo que o Senhor nos ensina que não deveríamos ser tolerantes. Perdoar não é fechar os olhos, perdoar não é deixar alguém sem correção, disciplina ou castigo. A impunidade é o pecado do mundo, mas jamais deveria ser o da igreja. Observem, irmãos, como esse problema então precisava ser tratado, e a acusação do nosso Senhor Jesus Cristo contra a igreja em Tiatira era que eles estavam tolerando esta mulher e o seu falso ensino. E parece algo distante, mas porque bíblico, irmãos, se cumpre na história. Toda falsa teologia e má interpretação da Bíblia sobre a autoridade da igreja, sobre a autoridade dos ofícios, sobre a autoridade e o papel do homem no lar, sobre a liderança masculina, se destroem a partir do momento que uma nova interpretação da Bíblia diz assim: isso é machismo do passado. Do mesmo modo que as mulheres conquistaram espaço na sociedade, por que não na igreja? Elas podem liderar, ensinar, pregar, elas podem exercer ofício, elas podem ser pastoras, presbíteras, apóstolas, o que for. A história da igreja comprova onde tudo isso, infelizmente, termina. A mesma hermenêutica que é usada para abrir as portas para algo que Deus não aprova, vai permitir, então, outras novidades que nós temos visto hoje. O problema não está na função de uma mulher crente, ou no desempenho de sua vida cristã como uma mulher crente. A questão não é essa, mas é o entendimento correto dos ofícios da igreja. E o chamamento e o despertamento claro e sério dos homens de Deus para que temam ao Senhor e não passem mais pano nos pecados de suas casas. Não tolerem mais o pecado de Jezabel dentro
de suas salas ou nos quartos de seus filhos. O pecado, então, aqui, meus amados irmãos, é o castigo. Observem, versículos 21 a 23, Jesus dá tempo para que aquela mulher se arrependesse. Isso é interessante. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Você pode dizer assim: pastor, mas é fácil o senhor dizer isso, porque o texto está falando de uma falsa mestra. Mas tem pastor que se prostitui, tem pastor que adultera, tem pastor pedófilo, tem. E como devem ser tratados esses homens? Devem ser tratados como a Bíblia diz, disciplinarmente, claro. A questão não é, irmãos, notem, o foco na figura feminina. A questão é focar naquilo que a igreja de Tiatira passou a tolerar a partir do momento que começou a negar que havia um problema localizado em sua congregação. Eles trabalhavam muito, suas obras não paravam de crescer, mas eles toleravam pecados que não podiam ser tolerados. Jezabel foi uma falsa profetisa que abriu espaço para a licenciosidade sexual entre os discípulos de Tiatira, uma doutrina que muitas vezes é fácil de se vender. Ela era uma cristã professa, ela era membro daquela igreja, e lembrem-se, irmãos, os juízos de Deus, os julgamentos do Senhor, nem sempre são imediatos. Nesse caso, observem que Jesus advertiu a Jezabel, e deu tempo para ela se arrepender de sua fornicação, de sua imoralidade sexual. Mas ela não aproveitou a oportunidade e ela se recusou a se arrepender. Então, isso nos chama a atenção para algo muito sério. Por vezes, no meio da igreja, pessoas agem como se fossem Jezabel ou seus seguidores. E a ideia imediata que nós temos é que a imoralidade sexual não é apenas um pecado que trará julgamento mais tarde. Mas perceba, Jesus vai lembrar que a imoralidade sexual é um pecado que em si mesmo já é um julgamento. E quando não há arrependimento da parte daqueles que pecam, isso se torna mais forte ainda. O pecado incorre em julgamento, ou que incorre em julgamento, é uma lembrança na Escritura de que, quando você não se arrepende, estar em pecado já é viver sob o juízo de Deus. Em Romanos capítulo 1, nós somos ensinados sobre isso. A ira de Deus entrega os homens impenitentes, sem arrependimento, a um julgamento divino por conta dos seus desejos injustos. Ou, como nos ensina o livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 14. Provérbios 22, versículo 14. Cova profunda é a boca da mulher estranha, aquele contra quem o Senhor se irar, cairá nela. Então, repito, a imoralidade sexual não é apenas um pecado que atrairá julgamento no fim de tudo, mas é um pecado que em si mesmo já é juízo da parte de Deus. Quando nós estudamos a carta à igreja em Tiatira, notem, nós percebemos a mesma coisa. Os que cometem adultério com Jezabel, e que estavam junto com ela, seriam lançados em grande tribulação. Observe novamente, lá no capítulo de número 2 do livro do Apocalipse, versículo 22, ele diz: eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita, que ela incentiva.
Então, eles seriam lançados em grande tribulação. Mas se eles se arrependessem, o Senhor poderia ter misericórdia deles. Se vocês perceberam aqui no contexto, a igreja em Tiatira não estava passando por nenhum tipo de provação, de tribulação. Vocês lembram quando nós começamos a desenvolver, quando nós começamos a publicar, a transmitir, é a melhor palavra, as devocionais no tempo de isolamento social, que fomos lembrados por diversas vezes que o que estávamos passando deveria ser entendido por nós como o juízo de Deus sobre a sua igreja. Teve pastores que disseram que não, que isso era obra de Satanás, que o coronavírus foi Satanás quem mandou. Se esqueceu quem é soberano sobre a terra e que a igreja precisava passar por esse tempo de provação e ser despertada, acordar, deixar de ser tolerante com aquilo que jamais deveria ser tolerado. O Senhor então deu tempo para que Jezabel e os seus discípulos se arrependessem. Se não fizessem isso, sofreriam muito, e os filhos de Jezabel iriam morrer, notem. Mas todas as consequências desta imoralidade sexual, que são juízos de Deus, todas elas seriam resultado do que aconteceu no leito que foi maculado, no leito do adultério, e foi o Senhor quem a lançou naquela cama, quem a prostrou naquela cama. O Senhor, portanto, meus irmãos, é quem julga o coração. É o que a palavra de Deus nos ensina. Ele vai dizer aí claramente, olha, eu sou aquele que sonda mentes e corações. Na língua grega, nefros, de onde vem a palavra nefrologia. O Senhor é aquele que sonda as mentes e os rins dos homens. Era como o judeu via o lugar mais íntimo, mais profundo de seu interior. Ele é aquele que sonda as mentes e os rins, ou seja, ele é aquele que vê todas as nossas ações, até a camada mais profunda, inferior. Ele é aquele que nos julga de acordo com nossas obras. Versículo 24 e 25, ele então diz aos irmãos o seguinte: todavia, digo a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Jezabel era tolerada lá em Tiatira, e nós vimos que isso era um grande problema para o pastor e os presbíteros daquela igreja, para as famílias, os membros. Era um problema para ela e também para os seus seguidores, porque eles seriam castigados diretamente pelo Senhor. Foi um problema então para a liderança, repito, porque eles suportaram a disseminação da falsa doutrina quando deveriam rechaçá-la. E aí o Senhor promete que vai analisar a situação. Veja, eu vou dar a cada um segundo as suas obras. Eu vou avaliar isso aí. E a próxima palavra, observem, ela é mais desencorajadora ainda. A tolerância de Jezabel era um problema, mas o Senhor continua a falar com a liderança da igreja, com os presbíteros da igreja e junto com todos os outros crentes em Tiatira, aqueles que não se corromperam com o seu falso ensino, seu ensino permissivo, sensual, licencioso. É interessante notar aqui como João faz referência à maneira como os falsos mestres descreviam os seus próprios ensinos, as coisas profundas de Satanás. Eles estavam vendendo algum tipo de
ensino profundo, pesado, denso, e eles vendiam como se fosse algo maravilhoso. E o Senhor então vai rejeitar tudo isso e dizer que não queria saber de nada disso. E ele então afirma, veja, eu não vou colocar nenhum fardo adicional sobre vocês. No versículo de número 24, no final ele diz, eu não vou jogar outra carga sobre vocês. E ele vai mostrar aqui que não haveria necessidade de mais um outro trabalho, um trabalho adicional. Mas o que eles deveriam fazer é o que era certo, eles deveriam se livrar daquela mulher, daquele falso ensino, deveriam permanecer firmes até que o Senhor os libertasse. Às vezes parece duro da parte dos líderes espirituais da igreja quando precisam tratar de questões sérias como essa, mas nós percebemos hoje por que isso é tão importante. Porque esse tipo de pecado não pode ser tolerado em nosso meio. E a razão é simples, porque nós conhecemos o nosso coração, nós sabemos que o nosso coração é enganoso e inclinado à nossa própria cobiça. Nós precisamos da palavra de Cristo, da orientação que vem da palavra de Cristo. Nós não podemos, irmãos, ceder. E essa é uma área de fato que nós precisamos manter firmemente os pés na rocha que é Jesus Cristo. É triste ouvir de muitos aquilo que se repete, de que, por exemplo, os congressistas da nossa nação, em Brasília, da bancada evangélica, muitos deles são conhecidos por sua promiscuidade, imoralidade sexual. É difícil ouvirmos, por vezes, isso de muitos que falam sobre grandes líderes da igreja evangélica que fazem a mesma coisa. Isso começa quando as igrejas esquecem o que Cristo pensa sobre imoralidade sexual e passa a aceitar tudo isso. Finalmente, há uma recompensa para aqueles que lutarem, para aqueles que batalharem, há uma recompensa para os que forem perseverantes. Vejam os versículos finais, versículos 26 e 29. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja em Tiatira passava por problemas e precisava agora fazer uma verdadeira limpeza moral e espiritual em seu meio. Deveria manter a corrupção das nações fora da igreja. Não podia perder a consciência real de que a igreja deve ser luz para o mundo, sal para esta terra. O Senhor então convoca os líderes de Tiatira, seu pastor, seus presbíteros, seus membros à fidelidade, exortando-os a vencer e manter aquelas boas obras até o fim. Eles não poderiam se esquecer disso. E para aqueles que fizessem isso, observem que Jesus vai dizer, ele daria autoridade sobre as nações. Em suma, domínio dentro da igreja, de acordo com a palavra, que resultaria no final em domínio sobre o mundo. A maneira como nós, irmãos, recebemos a palavra, a maneira como nós lemos e ouvimos a palavra, a maneira como nós interpretamos corretamente a palavra, crendo que ela é o Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, faz toda a diferença. Vocês querem um exemplo bem prático?
sobre os efeitos de uma boa propaganda. Eu vou pegar aqui o exemplo para vocês de algo que é ficcional, por vezes baseado em histórias reais, mas não deixa de ser uma ficção que as pessoas recebem. O pastor Igor Miguel, ele publicou algo que eu achei interessante sobre o efeito Netflix, e aí ele tomou uma das séries que estão sendo bem assistidas, ou está sendo bem assistida em nosso tempo, que é o Gâmbito da Rainha, uma jogadora de xadrez, e toda uma história envolvendo a história dessa jovem jogadora de xadrez, o Gâmbito da Rainha. Veja só, os resultados de tudo o que foi feito, de toda uma propaganda por trás. Em 23 de outubro, o Gâmbito da Rainha entrou na Netflix aqui para nós. Mais de 62 milhões de lares em todo o mundo assistiram a série. A procura por tabuleiro de xadrez aumentou 250% no eBay. A busca no Google por como jogar xadrez atingiu o pico da década. O livro que inspira a série, depois de 37 anos de lançamento, virou best-seller. E por fim, o número de jogadores no site de xadrez, o chess.com, aumentou 500%. Sabe qual é o nosso problema? Quando a gente precisa tratar dessas questões, quando a gente precisa tratar o que a Bíblia diz, quando a gente ouve a Escritura dizer como deve ser o nosso procedimento, como deve ser a família, como deve ser a liderança no lar, como deve ser a liderança na igreja, como deve ser o culto ao Senhor, como deve ser o nosso envolvimento em missões, como deve ser o nosso serviço, como deve ser a nossa prática de boas obras, como deve ser as questões de pureza sexual, é que nós não cremos na Bíblia. Essa é a verdade. Não cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e, portanto, nós não testemunhamos da Bíblia. Porque se é possível que uma obra ficcional atinja pessoas, mova corações, envolva mentes, faça com que elas gastem dinheiro, gastem a vida, se interessem. Onde estamos nós, como crentes, a proclamar e a afirmar os valores que tanto dizemos são bíblicos? Onde estão esses valores quando somos exortados a uma vida pura e santa? Onde estão esses valores quando nós entendemos o que deve ser feito, mas não fazemos? Onde estão esses valores da verdadeira e mais poderosa propaganda que deve ser anunciada pela maior mídia, mais poderosa do mundo, que é a pregação do Evangelho? Onde está tudo isso quando nós cedemos e mais uma vez pecamos contra o Senhor? Jesus encerra com o Salmo 2. Vocês devem ter percebido a linguagem que ele usou. Jesus encerra prometendo que o Cristo, ele recebeu uma vara de ferro para governar as nações, e aqui agora promete que o vencedor, o que perseverar, o que confiar nesta verdadeira mensagem, propaganda para o mundo, transformadora, ele promete que este compartilhará com ele de seu governo. Assim como Cristo recebeu a autoridade do Pai, ele também vai dizer para os crentes em Tiatira: os servos de Cristo receberão dele autoridade. E veja, na raiz, tudo é a mesma autoridade, ou seja, pertence a ele, ele tem um domínio, e ele compartilhará com aqueles que confiam em sua voz. Veja que essa regra não é toda a luz do sol. As nações, às vezes, no processo, elas são destruídas, nós sabemos disso, porque Jesus veio para também
colocar fogo no mundo, essa é a ideia do seu juízo para as nações que não se dobrarem aos seus pés. Mas ao que vencer, veja o que Jesus diz, ele vai dar a estrela da manhã. E quem é esta estrela da manhã? Apocalipse 22, para a gente encerrar. Apocalipse 22. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ao vencedor, ele dará então dele mesmo, a estrela da manhã, o próprio Cristo, suficiente, plenamente para nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu acho, irmãos, que chegou o momento em que a igreja é desafiada a deixar de falar mais e agir. As senhoras da igreja, as mulheres da igreja que são crentes, se perceberem determinados comportamentos dentro da congregação ou fora, em amor, exortar. Os presbíteros fazerem o mesmo, alguns já estão fazendo. Se não se arrependerem, trazer o conselho para uma conversa séria. É o bom testemunho do Evangelho que está em jogo. É o destino da alma dessas pessoas também. Nós precisamos agir de uma forma que aqueles que não se arrependerem, se não se arrependerem, eles também cheguem à conclusão: este não é o lugar para mim. Não é o lugar para mim. Eu prefiro as coisas profundas de Satanás. Este não é o lugar para eu viver. E a igreja não pode tolerar isso, porque se ele desejar ou ela desejar viver as coisas profundas de Satanás no meio do povo de Deus, haverá resistência a partir do ensino e da pregação. Porque o objetivo é que haja verdadeiro e profundo arrependimento e mudança de vida. E aqui, mais uma vez, ninguém está dizendo que a igreja é o lugar dos santarrões, não. É um bando de pecadores, mas que precisam dar ouvidos àquele que nos deu uma suficiente regra de fé e prática e que, infelizmente, nós temos rejeitado. Muitas mudanças poderão acontecer, de crescimento na prática de boas obras, de despertamento espiritual no meio da igreja, de crescimento do reino, de impacto importante e profundo, enquanto Cristo não vem da parte desta igreja com 119 anos. Se nós começarmos a pensar biblicamente, se fizermos isso, provaremos e veremos como o Senhor é bom. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, e ajuda-nos a recebermos o que foi dito hoje, o que foi proclamado com base em Tua palavra. Tem misericórdia de nós, ó Senhor, e perdoa os nossos pecados, principalmente aqueles que envolvem a área da nossa sexualidade tão distorcida pelo pecado, tão explorada pelo Deus deste século. Dá-nos, ó Senhor, sabedoria para instruirmos os nossos filhos corretamente. Dá-nos, ó Senhor Deus, também firmeza e ao mesmo tempo compaixão para não tolerarmos os pecados, os nossos pecados e os pecados dos nossos familiares, irmãos, mas em oração, buscando sabedoria, com as Bíblias abertas, não rejeitarmos o que o Senhor nos chama a fazer e a viver. Tem misericórdia de nós, ó Senhor, porque por muito tempo temos entendido de forma equivocada textos tão preciosos que falam de algo que
em nossas igrejas nós temos tolerado, mas não é certo, não é bom. É uma afronta ao Senhor, que é santo. É uma afronta contra o nosso próprio corpo, que é templo do Teu Espírito Santo. Tem misericórdia, Senhor Deus, do Teu povo. Que nesses 119 anos de história sejamos despertados para então exercer este domínio sobre a terra, como crentes, fazendo discípulos de todas as nações e testemunhando que somos um povo diferente, redimido pelo sangue de Jesus, frágeis, pequenos, pecadores, mas que confiam em Jesus e que afirmam, proclamam, pregam e cantam o seu nome. Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É no nome dele que oramos. Amém.